Esse cenário não é justiça. Essa porra é pra esconder os últimos escândalos, tipo o INSS, PCC lavando bilhões na bolsa de valores e o último e o mais engraçado, a esposa do cabeça de ovo comprando uma residência de 12 milhões de reais, cash na sua cara. De família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Pessoal, quero compartilhar com vocês aqui uma sequência de vídeo e veja só como a esquerda é nojenta. Não só a esquerda, mas a classe política, artística, a imprensa. Parece que eles trabalham tudo para a destruição da família, trabalham tudo para não ver o bem prevalecer. Veja só, até os juízes que julgaram Bolsonaro é lamentável e é vergonhoso. Eu quero começar com vocês com esse rapaz dando essa declaração que isso é um fato e é uma verdade e eu tenho que concordar plenamente com ele. Enquanto a imprensa fecha os olhos para a corrupção, o mal vai avançando de forma sutil e ninguém fala nada. O que a imprensa quer saber agora é que Bolsonaro vai ser preso, vai passar 27 anos, é inacreditável. Bora ver alguns vídeos aqui, mas antes deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E bora ver essa sequência de vídeos aqui, ó. Você não precisa ser de direita para entender o que estão fazendo com o Bolsonaro. O cara foi condenado a 27 anos de cadeia por formação de quadrilha. Porra! Esse é o famoso culpe eles pelo crime que você mesmo cometeu. Esse cenário não é justiça. Essa porra é pra esconder os últimos escândalos, tipo o INSS, PCC lavando bilhões na bolsa de valores e o último e o mais engraçado, a esposa do cabeça de ovo comprando uma residência de 12 milhões de reais cash na sua cara. Vamos dar uma olhadinha. E ninguém fala nada, né? A imprensa não tá nem aí pra isso. Quando solta uma manchete, mas não repercute, porque isso não interessa. Por quê? Porque foi o ministro que julgou Bolsonaro. Então isso não interessa se foi 12 milhões, 100 milhões. Ninguém quer saber. É inacreditável, né? O histórico dos patetas que condenaram o Bolsonaro. Flávio Dino, envolvido no escândalo dos 300 respiradores que custaram 48 milhões de reais e não entregaram nenhum. E ninguém fala nada também. Pela lei, ele nem poderia julgar um caso em que teve envolvimento, mas no Brasil, eles mesmos decidem se são impunes ou não. Resultado, quem deveria ser o investigado julgou a porra do caso. A Carmen Lúcia, em 2005, estourou o mensalão. Em 2006, o Lula colocou a Carmen Lúcia no Supremo. Uma bonequinha, uma Barbie pra ele brincar. Mas vocês vão dizer que em 2018 ela votou contra o habeas corpus do Lula. E é verdade, não porque ela é contra ele, mas porque as provas eram pesadas. Não dava pra se queimar daquela forma. Mas em 2021, na primeira oportunidade, ela mudou de lado. Numa jogada de mestre, ela declarou o Moro suspeito, derrubou as condenações e limpou a ficha do chefe. A Barbizinha gostou de brincar, né? Resultado, Lula solto, candidato e de volta ao poder. E hoje é essa mesma Carmen Lúcia que condena Bolsonaro a 27 anos. Agora, vem cá, uma perguntinha aqui pra nós, antes de nós continuarmos. Veja só, um rapaz que não é jornalista, não trabalha em nenhuma imprensa, nada. Apenas fez um vídeo simples denunciando coisas em que a mídia, Globo, Band, SBT, ninguém quer informar. Por quê? Se uma pessoa simples dessa daqui, que com algumas pesquisas tem todas essas informações, por que a mídia não se interessa em buscar a verdade e expor diante da sociedade, diante do Brasil, os fatos? É porque são ministros? É porque são intocáveis? É inacreditável, né? Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Os ministros podem censurar, derrubar, perseguir, prender. Eles estão com esse poder todo. Por isso que a mídia fica acuada, envergonhada. E ainda dizem que aqui nós temos imprensa livre. Só no Brasil essas coisas acontecem de forma vergonhosa. Essa é a porra do Brasil. Ah, Brasil, Brasil, Brasil. Faltou o Zanin. Ele é advogado pessoal do Lula e hoje tá sentado na cadeira do Supremo. É tipo a porra do influenciador, pagou no arroba. Me defende que eu te dou poder, vagabundo. Isso não é justiça, isso é um roteiro. E o Brasil foi tomado. E a condenação do Bolsonaro é só mais um capítulo desse teatro. Estilo La Casa de Papel. Eles escrevem o script, escolhem os vilões e vendem pro povo como se fosse a porra de uma democracia. Mas na verdade é uma perseguição política, uma armação e controle. Afinal, no Brasil a justiça não é cega, ela enxerga muito bem. Enxerga quem ela quer perseguir e quem quer proteger. Hoje foi o Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer um de nós. E se você também acha essa farsa uma vergonha, compartilha a porra desse vídeo que eles não podem derrubar. Meus amigos, tem mais a dizer, mas por hoje
Por hoje é só isso. Tirando aqui os palavrões dele, tudo que ele falou é fato e é verdade e nós temos que concordar plenamente, né? É como eu disse, a mídia ela tem todo um acesso a documentos, a muitas coisas e quando querem investigar, investiga e acham, mas aqui simplesmente nesses casos em que esses juízes não poderiam julgar Bolsonaro por causa da parcialidade, aí tudo bem. Vai julgar Bolsonaro? Não, tá tudo bem. Não interessa se comprou casa de 10 milhões, não interessa se Flávio Dino participou da negociata dos respiradores, não interessa se eles estão julgando de forma parcial. O que interessa é que eles estão defendendo a democracia. Essa é a narrativa, né? Isso é o Brasil, é inacreditável. Agora veja isso aqui, ó. Esse pessoal aqui são a favor da destruição da família. De forma declarada, eles falam isso. Olha isso aqui. Família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Isso é os esquerdistas. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. Assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família. Não é assim que o nosso ex-mandatário assinava? Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Ou aqui, de forma declarada. É esquerdista, não tem nada a ver com direita. Aquela frase, Deus, pátria, família e liberdade, eles odeiam essa frase. O que eles querem é isso aqui que essa pessoa aqui disse, né, nós queremos destruir a família de forma escancarada. Até o Lula, até o próprio Lula falou isso de forma aberta e ele trabalha para isso. Veja só as falas de Lula já também. Queremos. Não é? Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. O que a gente aprendeu historicamente a combater, família. O presidente da República. Aí vão dizer que isso aqui é fake news. Não, isso aqui vocês estão inventando, isso é uma narrativa, isso é um IA que inventaram, que criaram, né? É inteligência artificial, pegaram a imagem do Lula, colocaram uma voz dele clonada e simplesmente falaram coisas que ele não falou. Vão dizer isso? O Lula nunca foi a favor da família, o Lula sempre foi a favor da liberação das drogas, sempre foi a favor da liberação do aborto, sempre foi, essa é a ideia marxista, comunista, socialista, é isso. É inegável. Ou seja, todas essas tragédias e essa última que aconteceu está ligado, vinculado ao pensamento da esquerda. Isso é um fato. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. É o reflexo de uma guerra que está sendo... Inacreditável, né? Porque quem teme a Deus, quem vê a família como base da sociedade, é inacreditável. Não tem como ter uma mente esquerdista. Não tem como votar em um partido que defende abertamente essas posições. Eu tenho que concordar com o que essa freira diz e com o que o padre diz também com relação à família. Veja só isso aqui. travada contra aquilo que há de mais sagrado, a família. Por que a família é tão atacada? Por que a família é tão alvejada com ideologias, palavras, desconstruções, descaracterizações, até com leis que se opõem à própria realidade familiar? Porque ao destruir, ao desconfigurar a família, se desconfigura a própria sociedade. Quero deixar também essas falas aqui da esposa daquele Charlie Kirk. Eu não sei o inglês, falar bem o inglês, mas aquele rapaz que era de direita, né? Um rapaz que não estava envolvido com tráfico, um rapaz que não estava envolvido com nada de errado, nenhum escândalo. Ele apenas estava debatendo com pessoas de forma aberta e respeitosa, ouvindo as opiniões dos esquerdistas e colocando a sua posição conservadora, cristã, porque ele era um cristão. Mas veja só as falas da esposa dele, que infelizmente ficou viúva por causa da tragédia de uma mentalidade esquerdista. Uma mentalidade esquerdista tirou a vida de um jovem rapaz de 31 anos que vai deixando a esposa e 2 filhas pequenas.
Vamos ver essas falas dela aqui. Está traduzido. Aliás, traduzido Vamos ver só. Eu não vou falar as palavras aqui para não atrapalhar o vídeo. Mas leia aqui com atenção para você entender o testemunho que ela dá do esposo dela. Charlie went to see the face of his Savior and his God. Charlie always said that when he was gone, he wanted to be remembered for his courage and for his faith. And one of the final conversations that he had on this earth, my husband witnessed for his Lord and Savior, Jesus Christ. Now and for all eternity, he will stand at his Savior's side, wearing the glorious crown of a martyr. Charlie loved life. But most of all, Charlie loved his children, and he loved me with all of his heart. And I knew that. Every day I knew that. He made sure I knew that every day. Every day he would ask me, how can I serve you better? How can I be a better husband? How can I be a better father? Every day. Every day. Such a good man. He still is a good man. He was the perfect father. He was the perfect husband. Charlie always believed that God's design for marriage and the family was absolutely amazing, and it is. It is, and it was the greatest joy of his life. And over, he would tell all these young people to come and find their future spouse, become wives and husbands and parents. And the reason why is because he wanted you all to experience what he had and still has. He wanted everyone to bring heaven into this earth through love and joy that comes from raising a family. It's beautiful. É inacreditável. Antes de passar esse vídeo aqui para vocês, vejam só o comentário que ela fez, o testemunho que ela deu do esposo dela. E veja só, uma mentalidade de um jovem rapaz tirou a vida desse Charles Kirk, que eu não sei o nome dele bem, mas veja só, tirou a vida dele, um rapaz de família, que tinha princípios e valores cristãos, também era ligado à direita, conservadora, não tinha nada de radical como a imprensa brasileira, de forma nojenta, de forma inútil, de forma vil, reporta que ele era um extrema-direita. Veja só, veja o ponto e a mensagem que a imprensa passa para as pessoas. Que ele era uma pessoa de extrema-direita, como, né, dando aquele tom de é um extremista, aquela pessoa. E aí você vê artistas comemorando, imprensa comemorando a morte do rapaz, como se isso tivesse sido uma grande vitória para a esquerda, como se isso tivesse sido uma grande vitória para o mundo, um a menos da direita que defende as pautas conservadoras, cristã e familiar. É uma insanidade infernal terrível que essas pessoas têm. Essa é a ideia marxista que tem na cabeça dessas pessoas, infelizmente. E é exatamente isso que o Lula defende. É isso, é claro, é notório, isso é nítido. Todo mundo sabe e vê isso. Tomara que esse desgoverno perca as próximas eleições, porque ele tem essa pauta identitária de desconstrução da família. Agora veja que vídeo incrível e esse relato desse rapaz aqui com relação à morte desse jovem dos Estados Unidos. Inacreditável como existem pessoas que comemoram a morte de um inocente. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Após o assassinato do... Sinceramente, só um comentário aqui. Deu raiva de ver esse comentário desse velho nojento ali. Essas falas nojentas, essa zombaria, rindo da morte do rapaz. Que chega a dar raiva, sinceramente, dá raiva mesmo de olhar essas coisas e ver ele zombando assim de forma clara. Não interessa se é de direita, esquerda, se não é de nada, não interessa, mas como é que você comemora a morte de uma pessoa assim, dessa forma explícita, zombada, e ainda posta nas redes sociais para todo mundo ver.
É inacreditável. Ninguém da esquerda, pelo menos do governo, repudiou, se viu isso, repudiou essas falas. Ninguém. E se vê, não vão repudiar, não. O Charlie Kirk, muitos comemoraram na rede social. Mas o que mais me chamou a atenção foi um neurocirurgião comentando em uma postagem. Um profissional que deveria se dedicar a salvar as vidas, comemorando a morte de outro. Charlie era um cidadão de bem, com uma esposa, 2 filhos, cristão e conservador, que dedicava sua vida a debater ideias em universidades para abrir os olhos de milhões de jovens ao redor do mundo. Muitos que estão celebrando são cidadãos comuns. Médicos, terapeutas, professores, arquitetos, advogados, dentistas, jovens estudantes. Pode ser alguém que você conhece bem e que parece inofensivo, assim como parece ser o assassino de Charlie Kirk, um jovem de 22 anos que foi manipulado pela mídia. À primeira vista, você não diria que estariam comemorando algo assim, mas comemoram. Talvez esse vídeo seja boicotado, mas se você também acredita no mesmo que eu, compartilhe nem que seja com uma pessoa. A gente não pode ficar calado. Esse fato do Charlie Kirk não é isolado. Em 2018 foi uma tentativa no Bolsonaro, que muitos diziam ser uma fakeada. E zombaram também. Disseram que era mentira. Disseram apenas que ele fez isso para ganhar as eleições. Disseram que ele contratou uma pessoa para dar uma facada nele ali de mentira. E outros até foram até o extremo dizer, não, aquele corte ali só foi um corte mesmo, mas era só para ganhar as eleições de 2018. É inacreditável a mentalidade de muitas pessoas. Mas com o retrato que fiz, é nítido que é verdade. Em 2024 foi com Trump, que pegou de raspão na sua orelha, sem contar diversos outros casos ao redor do mundo. E disseram que o Trump contratou uma pessoa para atirar nele ali de raspão. Olha a insanidade da mentalidade dessas pessoas. Espera aí, como é que a pessoa vai contratar uma pessoa para dar um tiro de raspão na sua cabeça? Só tendo uma mentalidade do inferno mesmo para pensar um negócio desse e ainda postar como se fosse fato. A esquerda é assassina e eles não sabem debater ideias, só querem eliminar o opositor. Enquanto os bons ficam calados e não se posicionam, esse tipo de atrocidade vai continuar acontecendo. O mal é barulhento e toma espaço dessa maneira. Chamam você de opressor, fascista. Isso aqui foi da Globo. Ó, ativista da extrema direita é baleado na Universidade dos Estados Unidos. Eu não sei como é que essa Globo ainda existe. Por mim já tinha fechado faz tempo. E tantos outros termos que são só palavras para manipular idiotas úteis. Enquanto isso, os bons se calam e se escondem. Só que quando isso acontece, é como se concordasse com o que essas pessoas fazem. É por isso que precisamos agir e se posicionar. Não apenas agora, mas no dia a dia, escolhendo quem você contrata, escolhendo o teu cliente, mostrando o que é certo e errado, compartilhando seus valores e não tendo medo de mostrar quem você realmente é. Se quem defende a vida e a família continuar em silêncio, esse tipo de atrocidade vai acontecer cada vez mais, até ser normalizada. É a janela de Overton se movendo. Veja o caso da funcionária da Vogue, comemorando a morte do Charlie, ou dos redatores da TMZ, comemorando ao vivo a morte dele. Coisa nojenta. Go to Trump just posted that Charlie Kirk is dead. Eles recebem a notícia, fica gritando e aplaudindo lá dentro do estúdio lá nos Estados Unidos. Que coisa, sinceramente, não tem outra palavra para dizer a não ser dizer que dá raiva ver esse tipo de atitude de pessoas que não têm um mínimo bom senso de respeitar, embora não concorde. Mas não é só lá fora, não. Aqui no Brasil é que tem mesmo. O exemplo da Susana Herculano Roosevelt, que indiretamente falou sobre eliminar opositores, silenciar opositores. Isso mostra até onde o barulho do mal já chegou. Eles não têm vergonha nem escrúpulos. São pessoas que já perderam o senso de moralidade. A pergunta é: até quando os bons vão se esconder? Até quando vamos assistir calados? Porque a história já provou que o silêncio dos bons é o combustível dos maus. Esse é um convite. Não tenha medo de perder seguidores, clientes, pacientes ou o que for. Não tenha medo de se posicionar. Vamos nos unir porque esse movimento só está começando. Compartilhe com quem precisa escutar essa mensagem. Eu não quero amizade, relacionamento, conversa. Eu não quero nem passar perto de uma pessoa que tenha esse tipo de mentalidade.
Ainda que seja da minha família, ainda que podia ser minha mãe. Se tiver esse tipo de mentalidade, eu quero distância. Porque isso aqui não é um bom senso de uma pessoa que quer conviver em uma sociedade onde existe milhões de pessoas que pensam diferente. Isso é uma pessoa, esses extremismos, é uma cultura que quer fazer com que a mente das pessoas pense de forma igual. É igual aquelas pessoas lá do terrorismo, lá do Afeganistão. Eles têm uma cultura, uma mentalidade que todos ali têm o mesmo pensamento. Quem não concorda, quem não tem a mesma ideia, a mesma crença, lá é assim. Eles são ativistas, extremistas. A esquerda se comporta do mesmo jeito. Quem pensa diferente, pronto. Para eles, para muitos, não é para todos não. Tem pessoas de esquerdas honestas, pessoas de esquerda que não votam em Bolsonaro, não gostam das pautas da direita, mas são pessoas respeitosas, são cidadãos, são pessoas que não concordam com tudo isso que está acontecendo, não concordam com essa questão de abolir família, não, nada disso. São pessoas de esquerda que têm moderação e bom senso. Agora tem outras que vão ao extremo, eles vão até dar a vida e tirar a vida. É o que aconteceu. Infelizmente, isso está tomando conta de muitas mentalidades. É triste, é lamentável e é inacreditável isso. Mas eu digo e repito, se eu conhecer, se eu souber que uma pessoa tem esse pensamento, eu quero distância, eu não quero conversa, eu não dou nem bom dia para esse tipo de pessoa. Essa que é a realidade. E nem sigo também. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Aqui foi só comentando alguns vídeos que eu achei interessante, porque isso mexeu muito. Mexeu com o mundo. O mundo todo está noticiando esse fato que aconteceu, para nossa tristeza. Deixa o like, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.